Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo e explorar a fascinante história da indústria automotiva no Brasil. Tudo começou no início do século XX, quando os primeiros veículos importados chegaram ao Brasil. Eles eram um luxo inacessíveis para a maioria, mas marcaram o início da paixão do brasileiro pelo automobilismo. Foi somente a partir da década de 1950 que a indústria automotiva brasileira realmente começou a ganhar forma. Isso ocorreu com a chegada de empresas gigantes como a Volkswagen, a Ford e a General Motors, que estabeleceram plantas de produção no país, graças ao incentivo governamental da época. A partir de então, inúmeros modelos foram fabricados e ganharam o coração dos brasileiros. Avançando para os dias atuais, a nossa indústria automobilística continua a ser uma das mais importantes e influentes do mundo. Antes de embarcar nesta magnífica história sobre os carros brasileiros de antigamente, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhá-lo com seus amigos. O Chevrolet Opala, lançado no Brasil em 1969, é um símbolo da indústria automotiva nacional. Com seu design elegante, desempenho potente e a confiabilidade da marca Chevrolet, o carro foi considerado um veículo moderno para os padrões daquela época. Por isso, conquistou rapidamente o coração dos brasileiros e se tornou um clássico admirado até os dias de hoje. O Opala foi o primeiro carro de passeio produzido pela General Motors no Brasil, e seu lançamento marcou uma nova era para os automóveis nacionais. Com linhas arrojadas e aerodinâmicas, o Opala se destacava nas ruas e avenidas, atraindo olhares por onde passava. Sob o capô, o Opala trazia uma grande variedade de motores, desde os mais modestos de 4 cilindros até os poderosos 6 cilindros, que proporcionavam uma experiência de condução emocionante. Com grande desempenho e torque, o Opala rapidamente conquistou o título de carro esportivo entre os brasileiros. Além disso, o Opala também contava com um interior confortável e espaçoso, repleto de detalhes e acabamentos de qualidade. Seus bancos macios e ergonômicos garantiam uma viagem suave e agradável, enquanto o painel de instrumentos completo fornecia todas as informações necessárias para o motorista. Ao longo dos anos, o Opala passou por várias atualizações e melhorias, mantendo-se sempre relevante e atualizado. Sua popularidade cresceu ainda mais com a criação da versão esportiva SS, lançada em 1970, que se tornou um sonho de consumo para muitos entusiastas automotivos. Acima do Opala Commodoro, que até então era a mais luxuosa versão do Opala nos anos 70, surgiu o Opala Diplomata, no início da década de 80, para suprir a carência do mercado por versões mais luxuosas e equipadas. Infelizmente, a produção do Opala foi encerrada em 1992, deixando saudades nos corações dos admiradores do modelo. Mesmo assim, seu legado continua vivo, com muitos Opalas sendo preservados e restaurados por colecionadores e amantes de carros antigos, mantendo a história e a paixão por esse magnífico carro sempre presentes. Olhe o Chevrolet Opala. Pronto, seu carro chegou. Entre no Chevrolet Opala e prove seu desempenho. Seu temperamento é sensacional.
seu carro chegou. Entre no Chevrolet Opala. Sinta o seu conforto, a beleza interior refletindo a beleza exterior. É sensacional. Pronto, seu carro chegou. Prove, sinta o Chevrolet Opala. É o carro certo, o tamanho certo, o conforto certo. Pronto, seu carro chegou. Veja o que a GM fez para você. O carro certo. É sensacional. E não é um carro só, são 4. Toda uma nova geração de automóveis. Chevrolet Opala, o carro carros, o carro certo, no tempo certo, no lugar certo. Seu carro. Aqui, agora, já é tempo de Chevrolet Opala, o carro certo. A história do Volkswagen Brasília começa no início dos anos 70. Naquela época, o mercado precisava de um veículo novo em estilo, em desempenho e de preço competitivo. A base foi a plataforma mecânica da linha Volkswagen, 1600, de 60 cavalos de potência. Em 1973, numa época de muito fervor automotivo no Brasil, o Brasília foi finalmente lançado. Esta criação singular deve seu nome à capital do país e foi concebida com o objetivo de atender às necessidades específicas dos motoristas brasileiros. O Brasília foi a resposta a uma demanda por veículos compactos, econômicos e duráveis. Muito à frente do seu tempo, o carro se destacava com sua carroceria robusta e aerodinâmica, e pelo motor refrigerado a ar colocado na traseira, uma característica clássica dos modelos Volkswagen daquela época. Por dentro, o Brasília era surpreendentemente espaçoso e acomodava confortavelmente até 5 pessoas. Com suas linhas simples e funcionalidade prática, rapidamente conquistou o coração dos brasileiros. Além disso, o Brasília foi exportado para mais de 25 países como Chile, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Portugal e Nigéria. No México, ficou conhecido como o carro do seu barriga, personagem do seriado Chaves, muito conhecido e até hoje em exibição no Brasil. Quando eu era criança, viajávamos longas distâncias dentro de um Brasília de cor verde, partindo da cidade de Adamantina, no interior do estado de São Paulo, até chegarmos a Peruíbe, no litoral paulista. Eram quase 700 quilômetros de distância. No carro, cabia a família toda, de 6 pessoas, mais a nossa colaboradora doméstica, totalizando 7 pessoas, 3 adultos e 4 crianças. Eram bons tempos pelos quais agradeço aos meus pais, que tinham a coragem de fazer esse tipo de aventura de vez em quando. Enfim, a produção deste magnífico automóvel durou até 1982, mas sua popularidade persistiu muito além dessa data. Mesmo hoje, o Volkswagen Brasília é lembrado com carinho e respeito, um testemunho da engenharia competente e do design inovador que deixou saudades. Todos os dias, durante muitos meses, nossos homens testaram estes bancos. Experimentaram tudo, mais altos, mais baixos, mais juntos, mais separados. E começaram tudo de novo. Mediram, fizeram cálculos, testaram novamente. Até que acharam o lugar certo para as 5 peças mais importantes de um carro: os passageiros. Agora, só faltava construir um carro em volta desses passageiros. E como um carro espaçoso não precisa ser um carro grande, nós fizemos um carro de linhas tipicamente europeias. Muito bonito, prático, com lugares para 5 pessoas, incluindo joelhos e bagagens. Assim nasceu o carro construído de dentro para fora. O Volkswagen 1600 Brasília. Todo bom gosto europeu em cada detalhe. Com a mecânica mais simples e robusta. A mecânica Volkswagen. Volkswagen 1600 Brasília. Uma nova dimensão de carro.
Margarida amava Beto, que amava Lu, que amava Danilo. Danilo amava Mila, que amava Dodi, que amava Elisa, que amava Giba. Giba amava Tânia, que amava Cláudio, que amava Denise, que amava Eduardo, que amava Maria. Maria amava Dudu, que amava Priscila, que também amava Dudu. E cada um vive feliz à sua maneira. Brasília, o carro que todos amam. Estreado no mercado automotivo brasileiro no ano de 1980, o Gol surgiu como um sucessor para o Fusca, estabelecendo assim um marco na indústria automobilística nacional. A Volkswagen apelidou carinhosamente este lançamento de Gol, um nome que representa tanto a paixão brasileira pelo futebol, quanto o objetivo da Volkswagen era mesmo o de atingir um gol no mercado interno. O primeiro Volkswagen Gol foi uma revelação, sendo carinhosamente apelidado como Golzinho Quadrado, com um design compacto oferecendo espaço interno para passageiros e carga, e um motor refrigerado a água, diferente dos comuns na época, que eram refrigerados a ar. O Gol rapidamente ganhou a preferência dos brasileiros. O carro caiu no gosto das pessoas não só pela sua eficiência e robustez, mas também porque foi o primeiro carro popular a apresentar linhas modernas e aerodinâmicas, que eram tendência nos veículos de maior porte e mais caros na época. Com sua chegada, em termos de design, os populares brasileiros saíram da Idade da Pedra. Com o passar dos anos, o Volkswagen Gol evoluiu, passando por diversas reformulações e melhorias, mas nunca perdendo sua essência e sua posição como um dos veículos mais vendidos no Brasil. As versões mais modernas do carro foram apelidadas de Gol Bolinha. Além disso, o modelo também foi o primeiro e único carro aqui no país a ultrapassar a marca de 5 milhões de unidades produzidas até hoje, tornando-se em fevereiro de 2009 o primeiro e único a superar o Fusca em vendas. É justo dizer que o Gol, que teve 8 gerações ao longo de sua história, foi um verdadeiro Gol de placa da Volkswagen aqui no Brasil. Ele se manteve sempre como um dos veículos mais vendidos do país e é cultuado até hoje pela sua simplicidade e facilidade de manutenção. Infelizmente, o Gol saiu de linha em dezembro de 2022, deixando saudades no coração dos brasileiros. Nova direção em sua vida. Com espaço sem fronteiras. Economia de longo alcance. 15,8 quilômetros por litro. E perfeita anatomia em todos os detalhes. Volkswagen Gol. Um carro que une razão e emoção. Volkswagen Gol, o carro dos novos tempos. De origem norte-americana, o Ford Maverick foi lançado no Brasil em 1973. O carro logo se destacou por seu design robusto e características de alto desempenho, conquistando uma legião de fãs desde o seu lançamento. O modelo contava com uma versão menor, com motores de 4 cilindros, um sedã de luxo de 6 cilindros e a versão GT de 8 cilindros. Além disso, o carro era uma máquina potente para a época e seu design tinha um charme único. No lançamento, a proposta era de um veículo versátil e podia agradar tanto os pais de família, que procuravam por um carro seguro e confortável, quanto os jovens que buscavam por um veículo esportivo e atraente. Apesar de ter sido produzido por apenas 7 anos no Brasil, o Ford Maverick deixou um legado indelével no coração e na mente dos entusiastas de carros. Ele personifica o espírito dos anos 70, um tempo de inovação e mudanças rápidas na indústria automobilística. Hoje, os Mavericks se tornaram raridades
e são verdadeiros achados entre os colecionadores de carros antigos, fazendo parte importante da história automotiva do Brasil, com seu legado vivo nas corridas de rua e nos encontros de carros clássicos. Não há dúvidas de que o Ford Maverick ocupa um lugar especial no coração dos brasileiros e também na nossa história automotiva. É por isso que hoje, 50 anos depois, ainda falamos sobre esse carro icônico. Lançado em 1968, quando ele foi oficialmente apresentado ao público consumidor brasileiro no Salão do Automóvel daquele ano, o Ford Corcel, cujo logotipo era um cavalo selvagem, chegou ao Brasil em uma época de grande movimento e mudança. O país estava em pleno desenvolvimento e a indústria automobilística começava a ganhar fôlego. No meio desse cenário, a Ford decidiu lançar seu Corcel de aço, um carro completamente diferente de tudo que o mercado brasileiro tinha visto até então. O Corcel nasceu da parceria com a Willys Overland, que estava desenvolvendo o carro, mas acabou sendo comprada pela Ford antes do projeto ficar pronto. O resultado foi um veículo revolucionário, que combinou o luxo de um carro de grande porte com a economia de um compacto. Tudo isso em uma época onde o preço da gasolina era uma grande preocupação. Mas a história do Corcel não para por aí. No final de 1977 chegava às ruas o novo modelo, o Corcel 2. A carroceria era totalmente nova, com linhas mais retas, modernas e bonitas. Os faróis e as lanternas traseiras, seguindo uma tendência da época, eram retangulares e envolventes. A grade possuía desenho aerodinâmico das lâminas, em que a entrada de ar era mais intensa em baixas velocidades que em altas. O novo carro parecia maior, mas não era. Durante sua existência, o Corcel se tornou um verdadeiro sucesso de vendas, conquistando o coração dos brasileiros com seu design elegante e seu desempenho confiável. Seus modelos foram ficando cada vez mais sofisticados, criando uma verdadeira dinastia na linha de produção da Ford. No total, foram produzidas mais de 1,4 milhão de unidades do Corcel, com várias variações e modelos durante seus longos anos de produção. Hoje, ele é uma verdadeira peça de colecionador e um carro que traz muitas lembranças. Infelizmente, o Corcel parou de ser fabricado aqui no Brasil no ano de 1986, deixando os seus admiradores com saudades. De pressa. Como corre! Agora todo mundo se segura. Eita, cavalinho bom! Vamos ver se ele anda na água também? Rapazinho aí, disfarça, pessoal. Puxa, cabia até eu lá dentro. Nós três. Ford Corcel, um carro de verdade. O Fiat 147, um pequeno hatch que se tornou símbolo de inovação e resistência, foi o primeiro carro produzido pela Fiat no Brasil.
O modelo foi lançado em 1976, marcando o início de uma nova era na indústria automotiva brasileira. Este carro compacto nasceu com o intuito de ser econômico, prático e acessível, e de fato cumpriu com estes objetivos. A Fiat, uma marca italiana, decidiu iniciar sua produção no Brasil com a intenção de competir com a Volkswagen e a Chevrolet, que dominavam o mercado nacional na época. Eles selecionaram uma fábrica em Betim, Minas Gerais, para a produção do Fiat 147, que era uma versão adaptada do Fiat 127, um modelo europeu popular. O Fiat 147 foi um verdadeiro pioneiro em sua época. Inclusive, foi o primeiro carro produzido em massa no Brasil a ser movido a etanol, motivo pelo qual ficou conhecido como 147 Cachaçinha. Isto foi uma grande conquista, especialmente considerando que a crise do petróleo estava em seu auge na época. O desempenho do Fiat 147 pode não parecer notável hoje, mas na época, seu motor de 1.050 centímetros cúbicos, com uma potência máxima de 57 cavalos, era suficiente para a necessidade dos motoristas. O carro era pequeno, mas confortável, com um interior bem projetado e fácil de manobrar nas ruas estreitas das cidades brasileiras. Com o tempo, o Fiatzinho, como era conhecido, contribuiu para a popularização dos carros pequenos no Brasil, estabelecendo a Fiat como uma das principais marcas automotivas do país. Este pequeno, mas poderoso hatch se tornou um ícone de resistência, histórias divertidas e até mesmo uma certa dose de controvérsia mecânica, mas, acima de tudo, é uma parte inegável da história automotiva brasileira. O modelo ainda carrega o título de primeiro carro com motor dianteiro transversal e, hoje em dia, é um veículo clássico e amado, mantendo uma legião de fãs e admiradores por todo o Brasil. Quando a gente breca um carro, a frente abaixa, a traseira levanta e as rodas de trás travam. No Fiat 147 isso não acontece. Ele tem uma válvula que regula a pressão nos freios traseiros. Por isso eu vou comprar o Fiat 147. Carro não é só para correr, não. Carro tem que parar também. Olha ele aí. Fiat 147. Chegou o carro mais econômico do Brasil. Como um compacto lançado pela General Motors do Brasil em abril de 1973, o Chevette foi uma resposta direta à crescente demanda por veículos mais econômicos na época do choque do petróleo. Este modelo foi baseado no Opel Kadett C alemão, porém com algumas modificações para se adaptar à realidade brasileira. Desse modo, o Chevette logo se destacou no mercado automobilístico. Com sua estrutura leve, eficiência de combustível e excelentes capacidades de manobra, o carro era perfeito para a vida urbana. Além disso, ele era considerado um dos carros mais confiáveis da época, com um motor de grande durabilidade que raramente apresentava problemas mecânicos. O design do Chevette também capturou a imaginação do público. Com linhas elegantes e modernas, ele emanava um senso de estilo e classe, tornando-se um objeto de desejo para muitos brasileiros. O modelo sofreu várias alterações ao longo dos anos, desde a implementação do motor 1.4 a gasolina na década de 1980, até a versão sedã luxuosa e a popular versão hatch. No entanto, sempre manteve sua essência e continua sendo um veículo emblemático não apenas para a Chevrolet, mas para a indústria automobilística brasileira como um todo. A produção do Chevette acabou em 1993, depois de vender mais de 3 milhões de unidades apenas no Brasil, encerrando um capítulo importante da nossa história automobilística. Mesmo passadas várias décadas, o Chevette continua sendo um carro adorado e respeitado, um testemunho da engenharia de alta qualidade da Chevrolet.
O Chevette é um carro gostoso de dirigir, bastante ágil. Jornal do Brasil. Motor, direção, suspensão, estabilidade, motor e câmbio são pontos de destaque no Chevette. O Globo. O Chevette é um veículo de baixo custo e de operação econômica, adaptando-se às condições de ruas e estradas brasileiras. Ele é o carro do ano. Auto Sport. Mecânica e estrutura, ele é o carro nacional mais atualizado. Quem tem prazer em dirigir vai gostar de Chevette. 4 rodas. A crítica especializada testou o Chevette. Você deve fazer o mesmo. Chevette, você está precisando de dirigir. Lançado em 1969 pela Chrysler do Brasil, o Dodge Dart chegou com um estrondo ao mercado nacional. Inspirado pelo seu irmão norte-americano, o Dart brasileiro tinha um charme próprio que conquistou o coração dos aficionados por carros. O sedã de 4 portas, produzido em São Bernardo do Campo, São Paulo, era movido por um motor V8 de 198 cavalos de potência. Era, na época, o mais forte do país, com 4.400 rotações por minuto. Com isso, o Dart ia de 0 a 100 km por hora em apenas 12 segundos. Numa disposição inicial, o Dart tinha um câmbio manual de 3 velocidades, com a alavanca estrategicamente localizada na coluna de direção. Esta configuração permitia a instalação de um banco único na frente, que poderia acomodar 3 pessoas, possibilitando um total de 6 lugares no veículo. Enfim, este carro era muito mais do que um simples meio de transporte. Era um símbolo de status, potência e exclusividade, que destacava quem estava ao volante. Com o seu design robusto e elegante e a sua performance incomparável, o Dodge Dart rapidamente se tornou um dos carros mais desejados do Brasil. Era usado por personalidades da elite brasileira, desde empresários a celebridades do showbiz, o que só ajudou a aumentar a sua popularidade e o seu status. No entanto, apesar do seu sucesso inicial, a história do Dodge Dart no Brasil teve um fim precoce. Com a crise do petróleo dos anos 70, os carros com motores grandes e potentes, como o Dodge Dart, caíram em desuso devido ao seu alto consumo de combustível. A produção do Dart no Brasil foi descontinuada em 1981, depois de 12 anos marcando a indústria automobilística brasileira. Mesmo assim, a marca Dodge Dart permanece viva no coração e na mente dos brasileiros, sendo um verdadeiro ícone da nossa cultura automobilística. Dodge Dart. Suavidade. Dodge Dart. Resistência. Dodge Dart. Segurança. Dodge Dart. Potência. Dodge Dart. Aceleração. Dodge Dart. Dodge Dart. Qualidade Chrysler. A introdução do Passat no mercado automobilístico nacional remonta ao ano de 1973. Conquistando logo de cara os brasileiros com o seu design arrojado e dinâmico, provou ser uma revolução no mercado nacional e completou o portfólio da Volkswagen, pois as vendas do Fusca estavam caindo, e os outros modelos maiores de tração traseira, como o 411 e o 412, não estavam se saindo bem no mercado. Portanto, o Passat sempre foi um dos modelos mais importantes da Volkswagen, situando-se no mercado de sedãs médios. Além disso, o modelo inaugurou um marco na história da Volkswagen no Brasil, ao ser o carro-chefe na implementação da tecnologia de motores a água. O seu motor refrigerado a água, no formato dianteiro transversal,
logo se tornou referência por ser muito à frente do seu tempo. Comprar um Passat nos anos 70 e 80 no Brasil era sinônimo de status. O proprietário de um Passat era visto com respeito e admiração, devido ao luxo, ao conforto e à tecnologia de ponta que o veículo representava. O modelo evoluiu ao longo dos anos, acompanhando os avanços tecnológicos e as mudanças no gosto dos consumidores, mas sempre se manteve atual e desejado por muitos amantes desse magnífico veículo. Infelizmente, em 1988, os modelos antigos do Passat se despediram do mercado brasileiro. Já as versões mais novas pararam de ser fabricadas em 2020, mas a sua memória e influência continuam vivas nos corações e mentes dos apaixonados por carros. É um novo sucesso que surge, Passat. Enlouqueci desde que te vi. A beleza do Passat foi criada por inteiro. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. O Passat é uma potência em desempenho. Na ultrapassagem, por exemplo, ele vai de 80 a 120 em segundos. Mas mesmo assim, foges de mim. E tudo isso com 12 quilômetros por litro. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Você merece conhecer o sucesso. Passat. Guardarei seu nome então, sempre no meu coração. Lançado no Brasil em 1953, com peças ainda importadas da Alemanha, o Fusca rapidamente conquistou a nação brasileira com o seu design único e preço acessível. Em 3 de janeiro de 1959, teve início a produção do Fusca com peças feitas aqui no país, às margens da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo. Este pequeno automóvel, fabricado pela Volkswagen, foi o primeiro carro de muitas famílias brasileiras. Um símbolo de mobilidade e liberdade que abriu novos horizontes para milhões de pessoas. Quem não se lembra do barulhinho icônico do motor refrigerado a ar, que podia ser ouvido quarteirões à distância? Quem não se lembra do interior simples, porém funcional, que tantas vezes serviu como cenário para conversas inesquecíveis durante viagens em família? Por décadas, o Fusca foi o carro mais vendido do Brasil, um sucesso de vendas que transcendeu todas as camadas da sociedade. Rico ou pobre, jovem ou velho, na cidade ou no campo, parecia que todo brasileiro tinha uma história para contar sobre o Fusca. Mas o que realmente fez do Fusca um verdadeiro ícone foi o amor e a paixão que os brasileiros depositaram neste pequeno carro. Até hoje, clubes de Fuscas em todo o país mantêm viva a memória desse formidável automóvel. Cada Fusca restaurado é um pedaço da nossa história que volta à vida, um rolo de memórias saudosas desenrolando-se a cada volta do motor. E é isso que realmente torna a história do Fusca tão especial. Portanto, ao olhar para um Fusca hoje, não vemos apenas um carro. Vemos memórias, sorrisos, lágrimas, primeiros encontros, viagens, aventuras e, acima de tudo, vemos a história viva do Brasil. O Fusca também ficou imortalizado na música Fuscão Preto, de Almir Rogério, na década de 80. Em 1986, o Fusca saiu de linha pela primeira vez no Brasil. Mas, em 1993, a pedido do então presidente da República Itamar Franco, a Volkswagen voltou a fabricar o carro no país. Enfim, este símbolo nacional teve sobrevida até 1996, quando se aposentou de forma definitiva no Brasil. Embora tenha existido dezenas de comerciais do Fusca, vamos ver agora uma pequena série de comerciais exibidos nas décadas de 50, 60 e 70. Autoescola? Tem que ser Volkswagen para aguentar o tranco. Auto aluguel do tipo dirija você mesmo? A maioria absoluta é Volkswagen. Rádio Patrulha? Volkswagen. Táxi! Táxi! Volkswagen. São 4 atestados de resistência.
O bom senso em automóvel. Cinco pessoas e malas? Isso não vai caber no Volkswagen, não. Poxa, não é que coube mesmo? O Volkswagen é assim, pequeno por fora, mas grande por dentro. O Volkswagen anda para frente, anda para trás. Para, anda de novo. Sobe ladeiras, dá voltas, desce. Vai rápido, devagar, devagarzinho. Como qualquer outro carro. Mas por que será que a maioria insiste no Volkswagen? Qualidade. Meu bem, eu só posso ficar 15 minutos. Tenho que levar minha tia ao aeroporto. O Fuscão é o tipo do carro ideal para as pessoas que estão sempre apressadinhas. Me desculpe, meu bem, eu tenho que levar titia ao aeroporto. Ele tem um potente motor de 52 HP? Não me lembrei, titia. E bitola mais larga nas rodas traseiras. Onde é que você foi? Levar titia ao aeroporto. Fuscão 1500, para quem não tem tempo a perder. E assim, meus caros espectadores, chegamos ao final desta fascinante jornada pela história da indústria automobilística brasileira. Claro que haveria outros modelos para incluir nesta lista, mas a ideia aqui não foi esgotar o assunto. Diga aí então nos comentários qual outro modelo você faria questão de ver aqui no canal. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para receber novos conteúdos como este. Esperamos que tenham gostado desta viagem no tempo e que tenham matado a saudade de parte da história automotiva brasileira. Até a próxima!